Opa, fala galera, eu fiz um vídeo apresentando o canal, tá? Foi um vídeo assim bem fraco, né? E muita gente falou tipo para eu me apresentar, né? O sujeito que vos fala e não necessariamente o canal. Então esse vídeo aqui é para isso e responder algumas dúvidas também que perguntam sobre os objetivos, né, do canal. Então vamos lá. Meu nome é Douglas Santos de Souza, tá? Eu tenho 26 anos, farei 27 agora em agosto. Eu sou católico, mas eu sou convertido ao catolicismo há somente 3 anos. E eu vou falar um pouco da minha trajetória, certo? E por que eu acho que eu vou conseguir tapar alguns buracos que alguns youtubers de direita e conservadores, né, cometem erros. Primeiro porque, vamos lá, minha curiosidade quanto à história, filosofia, etc. começou mais ou menos por volta entre os 14 e 15 anos, tá? E como todo adolescente, né, que sofre um certo grau de lavagem cerebral dentro da escola, evidentemente que nessa época eu era ateu ou agnóstico e era de esquerda, certo? Mas eu não era como essa patota, né, de esquerda que só diz tipo assim, eu sou de esquerda, eu sou comunista porque eu sou a favor do pobre, e fica aí a vida inteira nesse discurso e nunca estudou a esquerda. Não, né? Eu vim desde a época do Orkut, né, e desde a época do Orkut eu entrava em todos os grupos possíveis de discussão política, etc. Eu procurava um material de esquerda. Então, assim, eu realmente li Karl Marx, eu conheço Karl Marx, Bakunin, Malatesta, né, Kropotkin, né, eu conheço Pierre Joseph Proudhon, né, eu conheço Lev Tolstói, certo? Eu conheço, né, por exemplo, tem muita gente que fala sobre o socialismo russo, né, etc., espantalhou o socialismo russo, mas mal sabe dizer sobre a diferença, por exemplo, entre leninismo e stalinismo, né, e Trotsky, certo? Eu conheci aí, né, umas divisões mais profundas dentro, né, do comunismo, que tem, por exemplo, o conselhismo, né, que é o comunismo de conselhos, o comunismo sindicalista, né, e etc. Eu acompanhei, eu estudava ali os debates entre a ala marxista, né, e a ala proudhoniana, né, e enfim. Então, né, eu era de esquerda, mas assim, eu era de uma esquerda bem fundamentada, certo? E isso quanto à ciência política e econômica. Quanto à religião, era uma bagunça, entendeu? Então, assim, né, era como qualquer jovenzinho metido a bruxinho que nós vemos hoje, certo? Eu com 14, 15 anos, primeiro eu li, né, a Bíblia Satânica de Anton LaVey, né? E aí eu conheci Crowley, então eu estudava LaVey, eu estudava Eliphas Levi, eu estudei Crowley, né? Eu li ali um pouco de Simone Blavatsky, de teosofia, né? Eu lia um pouco de hermeticismo, etc. Era a época, não sei se vocês vão lembrar, mas na época também que estava muito famoso o canal do Danizudo, né? No Orkut todo mundo conhecia o Danizudo, que era, né, foi um dos que encabeçou a teoria de conspiração, né, naquela época, né? Então tinha toda aquela coisa de Illuminati, reptiliano, Skull and Bones, né, Rothschild, Rockefeller, né, e etc. Então, né, eu tinha toda essa pegada conspiracionista, essa pegada esotérica, né, gnóstica e etc. Eu estava aí, né, nessa meio perdido, estudando um pouco de tudo, né. Mas acabou que né, o meu pai ele é protestante, né, e a minha mãe é kardecista, né. Cheguei aí ao kardecismo com a minha mãe, entendeu? Eu nunca acreditei, mas eu ia por respeito, entendeu? Eu não acreditava em kardecismo, mas eu também era agnóstico, eu não acreditava em nada e, né, aquela coisa, a minha mãe pedia para eu ir junto e eu ir para agradar a mãe, né? Eu também não era tipo desses metidinho ateu chato que queria, né, ficar criando briga na ceia de Natal, discutindo a fé dos familiares. Aquilo agradava a minha mãe, eu ia. Da mesma forma, quando meu pai pedia para eu ir à igreja protestante, eu ia, entendeu? E eu me convenci, né, pelo cristianismo, tá? O meu pai é batista arminiano, né, não é calvinista. Eu me convenci ali, né, pela igreja batista. Isso foi lá pelos 17,
entendeu? Então eu fiquei dos 14 aos 17 nessas teorias gnósticas, esotéricas, etc. Aos 17, né, eu virei, né, protestante, e eu fiquei indo à igreja protestante, com meu pai. E nesse momento, como o protestantismo, né, ele é mais liberal, né, ele defende o capitalismo, etc. Eu também fui tendo uma influência, né, maior de direito natural e etc. Então, nesse tempo aí eu comecei a estudar, né, primeiro os liberais clássicos, como Adam Smith, né, mas David Ricardo, né, e etc. E eu fiquei, né, nessa pegada do liberalismo clássico e me tornei batista. Mas mesmo eu tendo me tornado batista, eu continuei estudando teoria esotérica por curiosidade, principalmente porque depois, lá já para os 21 anos, né, e aí aos 21 anos eu ainda era batista, mas eu já não estava nos liberais clássicos, né, eu já estava nos pós-marginalistas, então eu já estava estudando, né, Bauer, né, Hayek, né, Ludwig von Mises e etc. Eu já conhecia os pós-marginalistas, e nessa época aí, né, eu já conhecia tudo que é comum entre esses debates, né, de economia, né, pela internet, né, como valor subjetivo, né, os debates entre Hayek e Keynes, né, triângulo de Hayek, preferência temporal, teoria dos jogos, né, e alguns outros debates. Mas uma namorada minha, o tio dela era maçom, ele é dono de uma loja maçom, e a tia era Rosa Cruz, né? Então ele me chamava para maçonaria o tempo todo, mas é claro que eu não queria entrar, né? Porque eu ainda tinha aquela, né, pelos vídeos do Danizudo, de nova ordem mundial e etc, né? Então tinha, né, esse pensamento de não, mas maçonaria é a nova ordem mundial, né, e tal, é satanismo, eu não quero, né? Eu tinha esse pensamento bem neopenteca radical contra a maçonaria. Claro que enquanto católico eu ainda sou contra a maçonaria, né, mas não em cima de todos os mitos, certo, de satanismo que a igreja neopentecostal faz, né, e etc. Mas enfim, então nesse momento aí eu já era adepto da escola austríaca, e por curiosidade eu aprofundava mais, né, em gnose e teorias esotéricas do que antes, porque esse tio da minha ex me chamava para maçonaria, eu não queria ir, mas a tia era Rosa Cruz e ela dava para minha namorada livros da Rosa Cruz, né? Então assim, eu tinha um acesso em mãos a biblioteca esotérica, entendeu? E aí eu li, né, muita coisa sobre, né, hiperborismo, né, Lamúria, Atlantis, né, a era antediluviana, né, e etc. Né, e todas aquelas, né, bobagens mais profundas de teosofia, né, e etc. Né, uma pegada de gnose mais egípcia mesmo, né, que é a pegada mais hermética, né, que é da sociedade Rosa Cruz. Entendeu? E foi disso, entendeu? Mas assim, por mais que eu tivesse uma perdição, foi graças a isso que eu tive curiosidade com filosofia. E essa minha namorada, né, tipo, ela era católica, mas tipo assim, ela não era católica praticante, né? A gente namorou por quase 3 anos e a gente praticamente nunca foi uma missa junto, né? Eu era, né, batista, ela era católica, né? Nesse momento eu estava estudando, né, a apologética, os debates internos, né, do protestantismo, calvinismo, né, arminianismo, luteranismo, né, e etc. Mas graças a esse esoterismo, ao estudo de gnose, etc., porque os livros da Rosa Cruz, né, e os gnósticos, eles citam muito Platão, né, para falar de reencarnação, eles citam muito Platão, alguns citam Hegel, e eu falei, pô, vou estudar filosofia. E foi aí mais ou menos por 21 anos de idade que eu comecei a ler Aristóteles, né, Platão, né, Pitágoras, né, etc. E as coisas vieram naturalmente, é claro, né, de Aristóteles para a teoria do motor imóvel, né, órgão, de Aristóteles aí eu fui para São Tomás de Aquino, 5 Vias, Agostinho, e aí eu me convenci do catolicismo, né, eu percebi, né,
para mim que a filosofia, né, a teologia, né, católica era muito forte, era muito robusta, e principalmente, né, por vídeos de alguns como o Conde, né, e etc. Eu tô até muito feliz que o Conde comentou no meu canal, né, me divulgou, porque a minha conversão muito ocorreu graças ao Conde, porque eu acho que, como a maioria das pessoas, o meu preconceito com a Igreja Católica nem era uma questão teológica ou filosófica. O meu preconceito com a Igreja Católica era uma questão de história, né? Eu acreditava em todo o mito da Inquisição, da caça às bruxas, etc. Né? E tanto pelo Conde quanto por canal do Instituto Dom Bosco, né, e etc., eu comecei a ver, né, a desmentir. Né, o Rodrigo Constantino, inclusive, na época, há 5, 6 anos atrás, né, ele escreveu artigos, né, sobre os mitos dos números de morte da Inquisição, etc. Então eu vi todo esse revisionismo, né, sobre Idade Média, e, né, então, no momento que eu vi que a história mentia sobre a Igreja Católica e que a teologia, né, católica, hermenêutica e exegética católica, para mim, tinha um corpo muito mais robusto, eu me convenci e eu virei católico. Mas eu não ia, né, à Igreja Católica, porque eu estava namorando com essa menina que também não era muito praticante, então eu me dizia católico e eu fui estudando Santo Agostinho, né, fui estudando, né, Tomás de Aquino, fui estudando a patrística, né, a escolástica, né, aí, né, eu vi, né, Guilherme de Ockham, né, o nominalismo, que separou a escolástica clássica da escolástica tardia, né, eu fui vendo tudo isso. Quando eu terminei e eu comecei a namorar a Rayane, beijão, amor, aí eu falei, não, agora eu vou cair de... Essa minha namorada agora, ela é catequista, entendeu? Ela vive assim em função, né, da igreja, ela é tradicionalista mesmo, né? Então eu falei, não, então pô, agora é um momento que eu vou cair de cabeça na Igreja Católica, né? Então aí eu fiz crisma, né, e tudo mais, e agora eu sou católico verdadeiramente praticante. Então, assim, essa foi a transformação da minha religião. Quanto à economia, né, como eu falei, eu estou agora com 26, lá para os 21 anos, né, então eu já conhecia toda a esquerda muito bem e tinha virado liberal, conhecia a clássica, estava estudando na escola austríaca. E depois da escola austríaca eu comecei a ver o monetarismo de Chicago, mas quando eu virei católico, né, aí nasceu né, eu entrei para a moderação da Contra os Acadêmicos, certo? Isso aí há mais ou menos 5 anos atrás, e na Contra os Acadêmicos eu tive, né, um contato maior, né, né, foi aonde eu descobri terceira posição, né, terceira via, etc. Não necessariamente tipo graças a eles, entendeu? Mas porque a Contra os Acadêmicos, né, juntava gente de todo tipo de ideia, e foi um grupo de debates muito fortes. Então foi ali realmente um antro, né, de debate, de dialética, da qual nunca tive participado antes. Então ali foi, né, me apresentado, né, vários autores. Então eu tive uma curiosidade muito maior. Foi onde eu comecei a estudar Hegel, onde eu comecei a estudar Kant, onde eu comecei a estudar Heidegger, né, onde eu comecei a estudar existencialistas cristãos como Kierkegaard, né, onde eu comecei a estudar Nietzsche, onde eu comecei a estudar, né, Goethe, etc. Até então, a minha formação filosófica era só atomista e aristotélica. Eu entendia muito bem o órgão, né, então assim, questão de lógica clássica, etc. eu já era muito bom, mas essa parte, né, de Descartes, né, para frente eu não conhecia. Então fui conhecendo mais profundamente Descartes, etc. Então de 6, 5 anos para cá que eu vim estudando Descartes, Hegel, né, Kierkegaard, Heidegger, né, e etc. Nietzsche, né, Schopenhauer e tudo mais. Eu comprei um livro que me ajudou muito, que eu indico, é um livro que é de Hegel, né, a Nietzsche, do Karl Leucht, e é um livro muito maneiro, porque é um livro que ele ensina muito bem Hegel, principalmente porque ele expõe cartas trocadas entre Hegel e Goethe, né, onde eles conversavam sobre a teoria das cores, né, eu não lembro quem que é, acho que é Newton, né, não sei,
conversavam sobre a teoria das cores de Newton, conversavam sobre religião, né, e tudo mais. E foi entre essas conversas dele que eu comecei a entender melhor Hegel. E no meio disso tudo, né, eu tive uma curiosidade maior também para ler Keynes. Né, teve na época também que começou a estourar o Piketty, né, que o Piketty tinha lançado aquele livro O Capital do Século XXI, que eu li, e aí eu tive uma curiosidade maior para ler Keynes. Né, comecei a trazer de volta alguns estudos, né, da esquerda, principalmente Pierre Joseph Proudhon. Por quê? Porque na COA, isso aí é um mérito que realmente que eu dou, apesar de toda a briga que eu tive com o Vitor Matias e com o Lázaro. Eu ouvi falar a primeira vez de Mário Ferreira dos Santos por causa deles. E foi lendo Mário Ferreira dos Santos, né, que eu vi que o cara falava muito, né, em Pierre Joseph Proudhon, no Análise Dialética do Marxismo, onde ele usa Pierre Joseph Proudhon basicamente para dizer que, olha só, o erro da esquerda foi ter escolhido se basear em Karl Marx, né, e esqueceu Pierre Joseph Proudhon. Se a esquerda tivesse trocado Karl Marx por Pierre Joseph Proudhon, o caminho da esquerda e das sociedades hoje, né, seriam bem diferentes. É mais ou menos isso que ele faz. Né? Então ele fez um pouco, né, essa defesa, né, do proudhonianismo, e aí eu fui estudar Pierre Joseph Proudhon e eu tive um brainstorm assim que eu estava fazendo leitura paralela entre Pierre Joseph Proudhon e entre Chesterton e entre Mário Ferreira dos Santos, né? Isso de 4 anos para cá, né? Então assim, eu larguei a escola austríaca, né, de vez, e eu falei, cara, Chesterton é o que há, entendeu? Principalmente para o catolicismo. E eu tive a briga com a COA, saí da COA, criei o meu instituto distributista mutualista, né, onde eu sintetizo Pierre Joseph Proudhon, Chesterton e Belloc e Mário Ferreira dos Santos. E é aqui que eu estou hoje. Então é basicamente isso, né? Então eu estou com 26 anos, eu estudo desde os 14, certo? Então é uma trajetória de mais de 12 anos de estudo. Eu estudei esquerda, eu estudei direita, eu estudei terceira posição, né, terceira via, né, eu estudei aí história, né, revisionismo, teorias de conspiração, né, filosofia, sociologia, etc. Olavo de Carvalho, não posso esquecer de falar dele. É claro que, assim, eu acho que praticamente todo mundo que foi influenciado em algum momento da vida por Olavo de Carvalho hoje tem algumas críticas ao Olavo de Carvalho. Eu tenho, né? Por exemplo, eu acho que ele espantalha muito Hegel e Kant, né? Ele errou ao falar algumas coisas de Hegel e errou ao falar algumas coisas de Kant. E eu pretendo fazer vídeos para expor o pensamento de Hegel e de Kant, principalmente porque falar de Hegel é necessário para poder explicar melhor o fascismo, né, e outros pensamentos, né, políticos hiperbóreos, entendeu? Particularmente da Alemanha, influenciados, né, pelo idealismo alemão, principalmente, né, porque Hegel ele foi um mestre, né, ele encabeçou a Prússia, né, que foi o Reich alemão, né, que Nietzsche é mole, que Hitler tanto queria trazer de volta. Então eu quero dar essa atenção para Hegel, para Kant, porque já foram muito espantalhados, tanto por Olavo, né, ou alguns outros aí, mas eu não estou querendo, né, criar polêmica e crescer em cima de Olavo, não, tá? Eu tenho todo o respeito aí pelo Olavo, assim como eu tenho pelo Conde, assim como eu tenho pelo Bernardo, etc. Né? Então, assim, é claro que de 8 anos para cá a minha base veio muito de todos esses que eu citei, mas eu me aprofundei em algumas coisas. Não estou falando que eu sou melhor do que eles, tá? É óbvio que acho que cada um, né, quando tem pelo menos a base suficiente para trilhar o próprio caminho, acaba aprofundando em alguma coisa diferente, entendeu? Então, né, o que eu fiz, eu me aprofundei em algumas coisas que alguns deles não se aprofundaram tanto. E por isso que eu criei o canal, porque eu quero falar dessas coisas. Então, assim, depois de falar de mim, tá? Agora falar um pouquinho do objetivo do canal.
é justamente esse, né? Nós temos aí os youtubers de direita, sejam conservadores, sejam liberais conservadores, e eles são muito bons em muitas coisas, mas eles espantalham muito e eles trazem alguns vícios, né, errados, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo que é aristotelismo, você entendeu ele errado, né? E muitos desses youtubers, eles fazem um substancialismo aristotélico muito errado, né? Muitos deles espantalham Hegel, espantalham Kant. E, né, esquerda e direita, eu percebo que muitas pessoas não sabem definir bem ainda esquerda e direita. E o canal, e teve gente que me pediu: Douglas, fala de distributismo, o canal distributista, até agora tu não falou de distributismo. É que, gente, para falar de distributismo, eu preciso sanar um monte de vício e um monte de problema que os debates entre os youtubers conservadores e de direita vêm cometendo de 8 anos para cá. Porque se eu não sanar essas aporias, eu não vou conseguir disseminar bem o distributismo. Por exemplo, eu fui falar alguma coisa de distributismo e já choveu de ANCAP no meu canal, me chamando de socialista, que se defende o Estado em algum grau é roubo, né, que não sei o que o cristianismo tem que ser libertário, né, e etc. Então, quer dizer, primeiro eu tenho que trabalhar essa questão de imposto é roubo, né, a gente tem que tirar essa cegueira ideológica um pouco desses cristãos austro-libertários. É claro que eu não vou ficar um ano no canal só falando isso até eu converter todos eles, não é isso, mas, né, eu pretendo fazer pelo menos mais 2 ou 3 vídeos para fundamentar isso. Depois eu vou fazer uma bateria de 3 vídeos para fundamentar o que é a esquerda. Depois eu vou fazer, né, uma bateria de alguns vídeos para fundamentar o que é conservadorismo, porque sempre que algum youtuber fala de conservadorismo, fala da prudência, fala de Roger Scruton, etc. Mas não é, tá? Roger Scruton, Edmund Burke e o Russell Kirk, eles são uma ala do conservadorismo chamado conservadorismo anglo-saxão. É o conservadorismo inglês que nasceu junto com a onda liberal, tá? E que ele tem uma cosmogonia particularmente protestante. Então o conservadorismo anglo-saxão, ele não é de mesma tradição que o conservadorismo da teologia clássica, entendeu? Da Salamanca, da escolástica, do pensamento católico tomista e, né, propriamente dito, ou dos, né, salamanqueses espanhóis e etc. Então não é a mesma coisa. Tem também, né, o neoconservadorismo, né, que vai nessa pegada aí do Trump, do Ronald Reagan, etc., americano, que também não é a mesma coisa. Tem que discernir a diferença entre conservador, reacionário e tradicionalista, são coisas diferentes, entendeu? Principalmente porque o conservadorismo, né, quer dizer, o tradicionalismo, ele é de uma tradição mais existencialista, ele vem de uma coisa mais de Kierkegaard, Heidegger, né, um pouco ali de um socioestruturalismo e do neopositivismo de sociologia, né, em cima de Durkheim e Weber, né, que também não é um pensamento propriamente católico. O pensamento reacionário, né, também é uma outra coisa, né, o movimento reacionário, por exemplo, existe um movimento reacionário até nietzscheano, né, então a direita espantalha é muito Nietzsche também, né, a direita, né, acredita que Nietzsche é progressista, é o porta-voz da esquerda universitária militante brasileira, mas não é, na verdade, Nietzsche. Ele é quase o jus oposto da esquerda universitária brasileira, né, porque Nietzsche era ferrenhamente antimarxista, Nietzsche era ferrenhamente liberal, individualista, e Nietzsche era ferrenhamente aristocrata, né, ele trazia um pensamento, né, neopagão, entendeu? E ele era muito conservador em alguns pontos de arte, ele era muito elitista, né, quanto à arte. Então ele não era a favor, né, dessa, por exemplo, enquanto a esquerda relativiza a arte, fala que funk é arte, né, e não tem nada de Nietzsche nisso, entendeu? Nietzsche com certeza, né, eu posso falar aqui com tranquilidade que essa baixa, né,
cultura, né, a perversidade da arte, né, que é o funk, etc., não é algo que Nietzsche iria compactuar. Então tem que corrigir a direita sobre Hegel, sobre Kant, sobre Nietzsche, sobre esquerda, direita, sobre o que é capitalismo, né, e etc. Então, assim, eu prevejo pelo menos mais uns 10 vídeos para sanar esses problemas até eu conseguir começar a falar de distributismo, tá bom? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês aproveitem o canal. Até agora o feedback tem sido muito bom, né? Fora meia dúzia de ateu e meia dúzia de ANCAP que não conseguiram me refutar, não fizeram nenhuma objeção séria a nenhum dos meus vídeos. O feedback está sendo muito bom. Muito obrigado aí pelos elogios e vamos seguir em frente, tá bom? Valeu, galera. Obrigadão aí.